Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Bom dia a todos. Mais uma vez, estamos trazendo um estudo para o público do Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. A todos que nos ouvem, frequentadores da casa, trabalhadores, aqueles companheiros da internet, vamos começar então agora com a prece inicial. Querido Mestre Jesus, neste momento em que te buscamos em oração, vimos rogar, ó Mestre, que nessa oportunidade nos permita estudar um tema importante, espiritual, e que dele possamos tirar as reflexões tão necessárias para nós. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver adequadamente o tema, nos inspirando nas falas, nas colocações e também levando a todos os companheiros que ouvem os insights, as reflexões, para que todos possamos tirar proveito desses momentos. Ampara-nos a todos e que assim seja. Então, vamos dar início ao tema de hoje, que é influência espiritual paralisante. Este é um tema extraído de uma obra do Espírito Camilo, psicografada pelo médium Raul Teixeira. A obra é Correnteza de Luz. Correnteza de Luz, né? Aqui no vídeo o título está invertido, mas é uma das melhores obras sobre mediunidade, em que traz estudos importantes, por exemplo, sobre o perispírito, além de outros temas relacionados com a mediunidade. Então, um dos capítulos dessa obra se chama Influência Paralisante. Daí, nós tiramos a inspiração para o nosso estudo de hoje, denominado Influência Espiritual Paralisante. O que é que seria essa influência espiritual paralisante? É um gênero de perturbação obsessiva que vem dominando alguns companheiros desavisados, companheiros que gradualmente se aprofundam em miasmas infelizes. Então, são companheiros que, pouco a pouco, através desse processo de perturbação obsessiva, vão sendo dominados e, gradualmente, se aprofundando no que poderíamos chamar de obsessão anestesiante ou influência espiritual paralisante. A gente sabe que obsessão é aquela ação pertinaz que um espírito exerce sobre o outro. O espírito tenta exercer a influência a contragosto do espírito que é influenciado, embora seja um espírito que permitiu aquela sintonia. Então, vamos analisar esse título aqui, Influência Espiritual Paralisante. No mundo, nós temos os anestésicos. É uma conquista da nossa ciência, da nossa medicina. Mas identificamos também outros tipos de substâncias, entre aspas, substâncias trabalhadas por psiquismos cruéis, espíritos desencarnados, voltados para o mal, que envolvem a pessoa em fluidos dessa natureza, anestesiantes, paralisantes.
Esses fluidos, quando assimilados pela alma, têm o poder de detê-las na caminhada, interromper a caminhada da pessoa, fazer com que ela estacione no seu progresso. É por isso que tem tanta gravidade. O espírito obsessor envolve a pessoa nos fluidos anestesiantes e, pouco a pouco, vai paralisando a pessoa, fazendo com que ela deixe de caminhar. Então, a pessoa fica estagnada, fica estacionada, vendo o tempo passar enquanto outros companheiros trabalham e ela permanece estagnada. Então, muitos se deixam conduzir pelas influências narcóticas dessas mentes atreladas ao mal, ou também vinculadas ao marasmo, mentes do mundo invisível, do mundo espiritual. Então, esses espíritos vão exercendo essa influência que age, né, traçando um paralelo, age como se fosse um narcótico sobre a pessoa. A pessoa fica, muitas vezes, chega ao ponto de ficar ebetada, né, sem ação. São essas pessoas, né, que se deixam envolver por esses processos obsessivos, anestesiantes, são naturalmente desleixados com relação à vigilância íntima. Vigilância que a doutrina espírita sempre destaca como de vital importância para todos nós. Temos que estar sempre vigilantes. E para isso, temos que meditar nas coisas do espírito. Temos que pensar, estar constantemente fazendo as nossas autoavaliações, avaliando, nos baseando muitas vezes nas perguntas que Jesus lançou para nós, como, por exemplo, aquela em que ele diz assim: que fazes de especial? Se amardes somente aos que vos amam, que fazes de especial? Então, para a gente ficar vigilante, temos que estar refletindo nessas questões levantadas por Jesus. O que é que estamos fazendo de diferente? Estamos trabalhando efetivamente no campo do bem? Então, essas pessoas que se permitem a invigilância, elas realizam seus afazeres, quando os fazem, né? Quando os realizam, como quem se desincumbe de um fardo pesado e difícil, mas não como quem participa do levantamento espiritual da humanidade. Então, a pessoa faz as suas tarefas como se elas fossem um fardo pesado, sempre reclamando, e a gente chega a não entender por que é que a pessoa se filiou à tarefa, já que está sempre mal-humorado, reclamando. Aquilo para ela é um fardo pesado, sendo que a atitude dela seria participar da tarefa como um colaborador de Jesus, alguém que está trabalhando na seara de Jesus e, portanto, trabalhando para o levantamento espiritual da humanidade. São esses que, começando por aí, pela invigilância, pela má vontade, se deixam envolver por esses fluidos narcotizantes ou narcóticos. Há elementos que se acostumaram a deixar tudo para que seja feito amanhã, quando o dia de hoje pede disposição, não adiamento. Então, isso é muito comum no mundo. São os procrastinadores. Vemos isso na nossa vida, no trabalho, em casa. Muitas vezes somos nós que estamos nessa posição de procrastinadores. Deixamos sempre para amanhã. Sendo que existe até um ditado, né? Não deixe para amanhã
o que pode ser feito hoje. O próprio Emmanuel nos esclarece. As oportunidades voltam, né? As horas voltam, mas os minutos serão outros, né? Serão outras as circunstâncias. Então, tudo que a gente adia, a gente vai realizar depois em circunstâncias mais difíceis. E também ninguém pode afirmar que estará no corpo somático no dia seguinte. Ninguém sabe se estará ainda reencarnado amanhã. Eu deixo aquela minha tarefa que deveria ser feita hoje para fazer amanhã. Mas será que amanhã eu estarei reencarnado na Terra? Ninguém pode afirmar. Não sei se amanhã estarei ainda no corpo físico. A morte muitas vezes nos surpreende, né? Não manda recado, não manda aviso. Temos aí, então, uma razão maior para que não retardemos os labores que nos competem, que tem regime de urgência na nossa pauta de tarefas. Não podemos ficar adiando aquelas tarefas que são de nossa responsabilidade. E nós, que trabalhamos no movimento espírita, sabemos que temos responsabilidades assumidas desde o plano espiritual. Antes de reencarnar, nós nos propusemos a realizar determinadas tarefas aqui em colaboração com Cristo. E o Cristo nos permitiu colaborar na seara dele. Então, viemos com compromissos pré-definidos. Quem procrastina também vai ter que fazer tudo mais tarde, em piores condições, como eu disse. Um exemplo nós temos quando um familiar nosso desencarna. E nos cabe, em primeiro momento, abrir um inventário com os bens da pessoa. Então, a justiça determina, a nossa lei determina que temos 30 dias para fazer isso. Se procrastinamos essa ação necessária, mais tarde iremos fazer, sim. Mas começando pagando multa. Às vezes, alguns dos herdeiros, né, em função da nossa procrastinação, já desencarnou também. Houve, talvez, separações conjugais, então uma pessoa que deveria assinar naquele inventário não está mais no âmbito familiar. Então, tudo vai ter que ser feito, vai ter que ser resolvido em piores condições. Por isso, diversos irmãos da Terra são envolvidos nesses vapores letárgicos, vapores paralisantes, que impedem a continuidade da obra que estava sob seus cuidados aqui na Terra. A gente vê isso frequentemente. E nós mesmos temos que estar avaliando sempre se estamos cumprindo aquelas tarefas que nos cabe realizar. Ou se estamos realizando isso de forma maquinal, de forma automática, priorizando, às vezes, a quantidade em detrimento da qualidade das tarefas que realizamos. E esses irmãos que são envolvidos nesses vapores letárgicos, isso acontece com eles porque são portadores de enorme cota de má vontade, ou porque deixam as próprias mentes mergulhadas na displicência. São indisciplinados. E a má vontade prejudica tudo. Né? Sempre que a má vontade está presente, às vezes as tarefas são realizadas, mas não ficam como seria desejável, como seria esperável. Né? Porque a pessoa tem essa postura de displicência, já não tem o hábito da disciplina.
há sempre uma providência que a pessoa pode procrastinar, pode adiar. Há, inclusive, aqueles especialistas em fazer tudo de última hora, que inclusive se gabam disso. A pessoa diz assim: eu trabalho melhor sob pressão. Então ela tem 30 dias para fazer uma tarefa, mas deixa para fazer nos últimos 2 dias, ou no último dia, na última hora. E é aí que acontecem os imprevistos, né? Aqueles eventos inesperados que vão fazer com que nesses 2 dias que a pessoa julgava ser possível terminar aquela tarefa, nesses 2 dias as coisas fiquem muito mais difíceis. Por causa das interrupções, dos imprevistos. Às vezes o estado de saúde da pessoa naquele dia não é bom. Às vezes a pessoa contrai uma gripe, e aí naqueles 2 dias em que ela julgava que estaria em plena capacidade mental e física, ela terá que fazer o trabalho de 30 dias em 2, e passando por uma gripe, por exemplo. E nas coisas espirituais, surgem problemas a solucionar na esfera de renovação do espírito, que são sempre postergados pela pessoa, sem que os companheiros se deem conta de que poderão estar sendo minados por fluidos anestesiantes da vontade. Então, a pessoa tem a necessidade de trabalhar determinadas questões no âmbito da reforma íntima dela mesma. E essas questões são sempre adiadas. A pessoa tem que se filiar a uma tarefa, a um trabalho, para trabalhar em si a humildade, para trabalhar a disciplina, para servir ao próximo, e com isso ir aprendendo a trabalhar, se acostumando com o trabalho, para que depois no plano espiritual possa também ser aproveitado em tarefas similares. Mas a pessoa vai sempre adiando, porque está envolvida nesses fluidos anestesiantes, paralisantes. Entidades do além, inimigas do progresso e da luz, que muitas vezes não puderam impedir que as criaturas aceitassem servir na seara do Cristo, não se dão por vencidas e fazem com que estes mesmos indivíduos não se movimentem no bem. Esses inimigos espirituais, então, eles trabalharam para evitar que a pessoa chegasse até o centro espírita. Fizeram de tudo para evitar aquilo ali, que ela se filiasse àquela instituição. Então a pessoa passa a frequentar, eles trabalham, mas não conseguem evitar, sofrem essa primeira derrota, mas não desistem, não se dão por vencidas. E aí começam a atuar de forma a paralisar o elemento ali dentro da casa espírita, para que ele não se movimente no bem. Trabalhar no bem tem caráter de premência. No prefácio dessa obra, Correnteza de Luz, o Espírito Camilo, quando aparece pela primeira vez para Raul Teixeira, o médium, disse uma frase inesquecível para todos nós, que se revelou bem marcante na vida de Raul Teixeira. Ele disse assim: o tempo urge e não teremos demasiado. O relógio está correndo depressa, não vamos ter muito tempo. Vamos trabalhar, meu filho. Foi o que Camilo falou para Raul Teixeira, e Raul colocou no prefácio dessa obra, Correnteza de Luz, servindo para todos nós, Para nós também o tempo urge. A cada dia nos aproximamos mais da desencarnação. E com uma obra por realizar.
E trabalhar no bem depende tão somente da boa vontade da pessoa. Se tivermos boa vontade, vamos conseguir nos engajar em alguma tarefa. Já disse o espírito André Luiz, na obra Nosso Lar, ele diz assim: quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. Então, esse estar pronto é estar munido de boa vontade. Então, muitos companheiros estão no movimento do bem, diz Camilo, mas não atuam com o bem, o que é sempre lastimável. Companheiros que permanecem apenas como frequentadores das casas espíritas durante anos e anos. E as circunstâncias pelas quais eles não assumem uma tarefa na casa são variadas, né? Cada um tem as suas questões. A gente entende isso, né? Mas cabe a cada companheiro refletir no que poderia fazer na obra de Jesus. O espírito Irmão X, numa das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, tem um conto muito interessante que, por acaso, eu li esta semana. Era o caso de um espírita que comemorava 25 anos de movimento espírita. Então, havia 25 anos que ele havia se tornado espírita. Então, estava angustiado, porque não estava filiado a nenhuma agremiação, não estava vinculado a nenhuma instituição espírita. Então, nesta noite em que ele comemorava 25 anos, ele foi até uma dessas casas, onde se manifestou um benfeitor espiritual. E esse benfeitor, ele se manifestou através de uma médium. Então, logo no início da reunião, esse companheiro foi logo indagando do benfeitor, né, expondo o seu caso, e disse assim para o benfeitor: sou espírita há 25 anos, no entanto, eu não estou filiado, não estou vinculado a nenhuma instituição, a nenhum trabalho espírita. Então, pediu uma orientação ao benfeitor. E o benfeitor disse para ele assim, com muita firmeza: 25 anos no movimento espírita, sem tarefa definida, é um caso de extrema gravidade. Olhem só. Havia 25 anos que ele frequentava, era frequentador de casas espíritas. E não tinha nenhuma tarefa definida, não era trabalhador de nenhuma das tarefas das instituições espíritas. Então o benfeitor refletiu e disse para ele assim: olha, do lado da sua casa, né, bem próximo mesmo, existe uma instituição espírita, temos lá o Geraldo, que dirige a instituição, você poderia trabalhar com ele. E o companheiro disse: mas benfeitor, Geraldo é uma pessoa autoritária, ninguém consegue trabalhar do lado dele. E o benfeitor, muito paciente, pensou um pouquinho e disse: no centro da cidade, há o Antônio, que dirige uma reunião de cura, que tem proporcionado alívio para muitos enfermos. Por que você não trabalha lá junto com ele? E ele respondeu: mas o Antônio, não é possível que você está me indicando isso. Aquele companheiro é muito vaidoso. É impossível trabalhar com ele. E o benfeitor respondeu: olha, o Marcos dirige um orfanato, onde cuida de muitas crianças. É uma tarefa que você poderia ajudá-lo. E ele responde: mas o Marcos tem uma ganância por dinheiro inacreditável. Não dá para trabalhar com ele, ele só pensa em dinheiro. E o benfeitor prosseguiu: veja com a Maria,
que realiza campanhas para levar alimentos aos famintos. Você poderia somar com ela. E ele disse assim: não é possível, aquela mulher é muito autoritária. Ela só prevalece a vontade dela. Não dá para me vincular àquela tarefa. O benfeitor prossegue paciente. Mas existe também o Alfredo, que dirige um culto no lar, que tem proporcionado alívio a muitos sofredores. E ele disse: eu conheço bem o Alfredo. Aquela pessoa realmente, até me admiro de você me indicar isso, porque a espiritualidade não sabe que ele tem duas famílias. E o benfeitor prossegue. Existe o Pedro, que dirige uma reunião mediúnica. Você poderia trabalhar lá como médium nessa reunião. E ele disse assim: eu conheço bem o Pedro. Aquela pessoa é muito ignorante. Ele acha que só o que ele pensa é verdade. E o benfeitor medita mais um pouco e diz assim: tem também o fulano que dirige uma reunião mediúnica, né, que você poderia também atuar junto com ele nos trabalhos de desobsessão. E ele diz assim: impossível. Não, eu fico admirado de você me indicar essa reunião. Eu conheço bem, já frequentei ali. Aquilo não serve para mim. E o benfeitor disse assim: olha, então eu vou te dizer, nós poderemos te ajudar sim, mas faz assim, volte aqui quando você tiver criado asas de anjo. Volte quando você tiver asas de anjo, né? Porque você está vendo só os defeitos das pessoas, né? E trabalhador perfeito você não vai encontrar na Terra. Então, um ponto do Espírito Irmão X muito interessante, que nos faz refletir. E prosseguindo, o Espírito Camilo afirma que não está fazendo apologia das neuroses da pressa, não está aconselhando desequilíbrio e reflexão. Está, sim, conclamando aos que costumam meditar nas questões da alma, para que não se permitam o amolentamento, a preguiça, em pleno labor de Jesus, quando da terra inteira se erguem gritos de imensa necessidade de equilíbrio e de paz. Então, não podemos nos permitir esse amolentamento, nos permitir a preguiça, a má vontade. Aliás, os benfeitores espirituais nos alertaram recentemente de que o momento de agora é de um expressivo aumento do número de necessitados que irão procurar as casas espíritas em busca de esclarecimento e consolo no âmbito dessa imensa crise pela qual nós passamos. Crise sanitária, mas também econômica, social, moral, espiritual. Então, muitos necessitados irão procurar as casas espíritas em busca de esclarecimento e de consolo. E nós temos que estar prontos para atender a essas pessoas, com todo o carinho que pudermos, com toda a atenção, porque ali, naquele momento, estaremos cooperando na obra de Jesus. O Camilo reflete: é importante cuidar do corpo, repousar, quando os trabalhos impõem o desgaste. Isso é da lei divina. Até há uma questão do Livro dos Espíritos sobre isso, né? O limite do trabalho, o repouso, né? O direito da pessoa a repousar
quando está cansada do trabalho. Se o problema é de enfermidade física ou estafa orgânica, é justo que se providencie o devido tratamento, né? A pessoa, estando enferma, ela tem que se tratar. O que não nos cabe aplaudir é a postura dos que estão sempre esgotados, mesmo sem ter feito muita coisa, exigindo largos períodos de estacionamento, largas estações de repouso. Então a pessoa pede para se afastar da tarefa e fica muitos meses afastada, ou fica longos anos afastada da tarefa, a pretexto de um esgotamento físico e mental. E quando se decidem por algo fazer, né, retornam para a tarefa, demoram sem rendimento positivo. Complicam a atividade, né? Eles vêm e tumultuam o trabalho dos outros, né? Cai a qualidade do trabalho por causa deles. Estão francamente embriagados por energias anestesiantes que, de forma ameaçadora, têm tomado muitos ceareiros irrefletidos. Então, muitos companheiros espíritas têm se deixado envolver por essas energias paralisantes. A gente conclui que isso prepara para eles grandes tormentos de remorsos e angústias para logo mais, depois da desencarnação. Quando a hora propícia e ideal para o trabalho do bem já houver passado. Vimos muitos casos de espíritas nessa condição. No livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, Tormentos da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, uma obra-prima, em que mostra o Hospital Esperança, dirigido no plano espiritual por Eurípides Barçanufo, o grande médium de Sacramento, em que são encontrados casos de vários espíritas desencarnados que fracassaram nas suas tarefas, que se deixaram amolentar, que se deixaram estagnar, ser envolvidos por energias desse tipo. E, no plano espiritual, padecem das consequências, né, que a própria consciência os cobra, fazendo com que sofram muito no plano espiritual. Camilo termina dizendo assim, vou ler para vocês. Quando sintas que, não obstante o repouso, não tens ânimo para as leituras e tarefas edificantes, ou quando a sonolência tornar-se presença comum em suas horas de estudo, ou de necessária atenção aos chamados do infinito, ergue a tua oração e roga dos benfeitores celestes o socorro, a assistência de que careças, a fim de te desviares desses dardos morbíficos que se destinam a retardar a ação do bem na Terra. Então, simbolicamente, esses dardos morbíficos são essas energias paralisantes que são dirigidas para nós persistentemente, que produzem esse efeito narcótico nos companheiros invigilantes. Exatamente porque esse bem, em última análise, é a atuação de Jesus Cristo, reafirmando seu amor a todos nós, ovelhas desgarradas do seu rebanho, da esperança e da ação. Então temos que ficar atentos. Quando o sono nos toma justamente na hora da reunião de estudos, e depois chegamos em casa e assistimos filmes até altas horas sem apresentar nenhum sono. Não é estranho? Lá na casa espírita, assistindo a palestra pública, somos tomados por um sono invencível. Depois em casa, chegamos 10 horas da noite e assistimos filmes ou séries até altas horas sem nenhum sono. Não é questão de interesse também?
Eu me lembro quando estávamos funcionando na sede do Centro Espírita Loreto Flores, quando fizemos a reforma de nossa casa espírita, ali pelo final de 1999, 2000, e de repente chegamos à conclusão que a casa tinha que ser toda derrubada, porque as paredes estavam muito velhas, apodrecidas, e tinha que ser construída uma casa totalmente nova. Não era o nosso plano inicial. Então tivemos que deixar a casa e os companheiros do Grupo Espírita Loreto Flores, a quem somos muito gratos, nos cederam alguns dias lá na sede deles para que pudéssemos trabalhar lá. Então é algo assim inesquecível que eles fizeram por nós, certamente inspirados pelo Espírito Loreto Flores, que meses antes manifestou-se na nossa casa de surpresa, né, como sempre, e nos mandou uma mensagem de estímulo, de motivação. Não sabíamos naquele momento que ele já estava trabalhando por nós. Então foi o Grupo Espírita Loreto Flores que cedeu o espaço para que pudéssemos atuar pelo período de quase um ano, até que a nova sede ficasse pronta, né, a nossa reforma fosse concluída. Então, naquele período que a gente funcionava na sede do Loreto Flores, que era um salão um pouco menor, havia um corredor de entrada, né, como há ainda hoje, onde ficavam os banheiros. E ali vários companheiros ficavam em pé no corredor de entrada e se revezavam no banheiro para passarem água no rosto, porque o sono estava consumindo a todos ali. Então era até engraçado, né? A gente via que às vezes a gente estava com sono e ia lá passar uma água no rosto e tinha fila para passar água no rosto, porque o sono estava pegando vários companheiros. Então, um dos companheiros que frequentemente me relatava que sentia sono, ele assistia às reuniões de pé. Era um esforço dele para assistir à reunião, porque se ele sentasse, invariavelmente dormia. Então, temos que ficar atentos. Quando não conseguimos ler, não temos ânimo para as leituras, nem para as tarefas. Nesses casos, temos que recorrer às preces, como diz o Espírito Camilo, pedir o amparo, pedir a ajuda dos benfeitores espirituais. Poderemos estar sofrendo uma influência espiritual paralisante, um processo de obsessão anestesiante, que nos envolve nesses vapores letárgicos de que fala o Camilo, com o objetivo único de nos fazer estacionar, estagnar no nosso progresso, fazer com que desperdicemos a nossa reencarnação. A mensagem de Camilo, através de Raul Teixeira, no livro Correnteza de Luz, essa obra que eu recomendo muito, nos serve de alerta, lembrando do ensinamento de Allan Kardec, quando nos diz que o principal recurso contra a obsessão é a prece. Então, quando lá, no nosso trabalho profissional, estivermos adiando as nossas tarefas, deixando tudo para a última hora, vamos pedir o auxílio espiritual através da prece, que os resultados vão aparecer no mesmo dia. Quando nas nossas tarefas espirituais, o principal objetivo da nossa reencarnação, né, que é o nosso progresso espiritual, nós estivermos também nesse processo de amolentamento, de preguiça, de estagnação, vamos rogar em oração também aos benfeitores para que eles nos ajudem. E esse tipo de pedido é sempre atendido. Quando, depois de muitos anos frequentando a casa espírita, a pessoa ainda não abraçou nenhuma tarefa, né? Se você que está ouvindo agora for um caso desses, não se deixe aborrecer por isso, mas peça auxílio aos benfeitores espirituais, dizendo dessa sua intenção
de abraçar alguma tarefa na casa, que certamente a tarefa irá aparecer e tudo vai dar certo. Então, o principal recurso contra a obsessão é a prece. E lembrando também do ensinamento de Jesus: vigiai e orai, para não cair em tentação. No caso, a tentação aí seria essa tentação de não fazer nada, de deixar a vida me levar, de deixar correr, sem realizar nada de especial. Que fazeis de especial? Pergunta que Jesus deixou eternizada para todos nós. Então, encerramos aqui o estudo de hoje sobre esse tema tão interessante, que é a influência espiritual paralisante. Agradecemos pela paciência de quem ouviu. Deixo aqui aos companheiros da Casa Espírita o meu abraço, a minha saudade, os meus votos de que possamos estar juntos novamente em breve. Temos que ser positivos e visualizar esse momento que vai acontecer enquanto continuamos trabalhando aqui, com meios virtuais, no estudo da terça-feira, nas reuniões mediúnicas da casa, na tarefa da assistência socioespiritual, na distribuição de cestas básicas, na evangelização infantil. Continuamos trabalhando. E, enquanto aguardamos esse momento do retorno às nossas atividades presenciais, vamos fazer, então, a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por esses momentos em que nos foi possível desenvolver esse tema, inspirado no capítulo da obra Correnteza de Luz. Por isso agradecemos, Senhor, ao Espírito Camilo, por essa valiosa advertência que deixa a todos nós, por este ensinamento tão especial, dos quais nos aproveitamos hoje, querendo divulgá-lo, querendo compartilhar esse conhecimento com todos aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler essa obra. E por isso, Senhor, vos agradecemos, como agradecemos também ao benfeitor espiritual, sabendo, Senhor, que todo bem que ocorre na Terra o mérito é todo seu, o nosso governador espiritual da Terra. Por isso, Senhor, nos despedimos aqui, vos pedindo que fluidifique as águas daqueles que colocaram nesse momento, com os fluidos espirituais que possam auxiliar os nossos irmãos nas suas necessidades. Ampara-nos a todos e que assim seja.